Seja bem-vindo nesta live, sexta-feira de oração, intercessão, fé, reflexão da Palavra de Deus e também de PEGIC, é o pequeno grupo de integração e crescimento. Nosso desejo é que nos diversos lares dos irmãos da igreja e qualquer pessoa que esteja me assistindo possa fazer da sua casa um pequeno grupo de integração e crescimento espiritual, crescimento bíblico, crescimento em comunhão com Deus, de oração e intercessão. Esse é o nosso desejo, esse é o modelo da igreja primitiva, os Atos dos Apóstolos. Nós vemos a igreja diversas vezes reunida na casa das pessoas, orando uns pelos outros. Uma certa vez, Pedro estava preso e a igreja reunida na casa da mãe de João Marcos, e diz que Deus enviou um anjo até Pedro e o libertou, e a igreja lá orando incessantemente por ele. Deus seja louvado. Então esse é o nosso desejo. Então nos mais diversos lares espalhados agora possam se tornar um pequeno grupo de integração e crescimento. Eu quero falar também das nossas mídias sociais. Lembrar você, precioso de Deus, amada do Senhor, nós temos nossas mídias sociais. Você pode encontrar-nos no YouTube, no canal da igreja, @Cristo Vive Missão, @Cristo Vive Missão. Ali você encontra os nossos vídeos, nossas lives, nossos cultos transmitidos online. Temos playlists de estudo em Deus, crescimento bíblico, diversas mensagens, diversos textos, mensagens expositivas. Você vai encontrar ali na playlist mensagens sistemáticas, perícope por perícope, o estudo completo, expositivo do livro de Abacuque, livro de 1 Samuel, 2 Samuel, livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Vai encontrar também Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Então todos esses assuntos, todos esses estudos estão lá disponibilizados para você crescer em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Pois bem, eu quero lembrar você que você pode escrever aqui no nosso chat os pedidos de oração. Você tem qualquer pedido de oração para hoje ainda, daqui a pouco nós vamos orar. Por gentileza, escreva no chat. Alguns dos irmãos, vejo aqui nossa pastora amada, já está online, sempre pastora online, sempre fiel, sempre com bom senso, sempre com sabedoria. Parabéns, pastora, tu és uma bênção do Senhor. Irmão Marcos Kleber, de igual forma, também já está aí online. Qualquer um dos irmãos, aqui na igreja temos o presbítero Valdécio de Almeida e o abençoado Eliardo. Qualquer um dos irmãos estarão observando os pedidos de oração e respondendo em nome do Senhor Jesus Cristo, orando para a glória de Deus. Olha, você tem a nossa lista de oração aqui, onde você pode pedir também, que eu vou enviar para você essa lista, tá bem? Alguns pedidos de oração urgentes, já, daqui a pouco, nós vamos falar os nomes das pessoas pelas quais nós já estamos intercedendo, e vamos falar aqui na nossa live em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, já demos tempo suficiente para os nossos irmãos se achegarem. Vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Nós estamos, amados irmãos, no tratado da oração. O tratado da oração. Louvado seja Deus, eu vejo que a nossa irmã Maria do Socorro entrou aqui conosco online. Isto aqui é mulher de fé. Parabéns, amada. Louvado seja Deus. A amada está internada, está na Casa de Saúde Pinheiro Machado, está lá na enfermaria,
e está conectada conosco. Bem-aja, amada, graça e paz, amamos a sua vida, temos um carinho especial, imenso por você, tá bem? Estamos orando. Eu quero também lembrar e agradecer a Deus, minha querida e amada mãezinha, eleita do Senhor, pastora, que amo tanto, todos amamos, também já está recuperada, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Passou uma gripe forte, lá no finalzinho da gripe, já, os nomes diversos, nós vamos orar, tá bem? Vamos lá, vamos! Igreja do Senhor, quem é fiel está aqui, vamos lá. E quem não está ainda, corra para ser colocado no hall de fiel, em nome de Jesus. A oração é uma jornada de transformação. Nós estamos no tratado da oração. Nosso desafio, nossa proposta é nos próximos meses, o quanto Deus permitir, nós vamos passo a passo lançar estruturas, fundamentos, conhecimento. Amados, as pessoas precisam de conhecimento bíblico. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita gente presa com pensamentos mundanos, pensamentos equivocados, pensamentos errados. Nós precisamos de Bíblia para libertar pessoas, para libertar dos pensamentos mundanos, pensamentos errados, pensamentos que não são de Deus, práticas que não são de Deus, coisas que não são do Senhor. Precisamos de voltar para o Evangelho, O Evangelho tem razão, o Evangelho sempre tem razão, amém? Então, tratado da oração, semana após semana, nós vamos lançar fundamentos, conhecimento, a palavra de Deus acerca da oração. O tema desta noite: a oração é uma jornada de transformação. Estamos abrindo esse tratado de oração com aspectos da oração do Pai Nosso, esse entorno vital do contexto do Pai Nosso. Abrindo, semana passada começamos, hoje, semana que vem, ainda vamos abordar alguns aspectos do Pai Nosso. Deus seja louvado e engrandecido em nome do Senhor. Mateus 6, versículos 9 a 13, diz a palavra de Deus: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Senhor Deus, amado Pai, agora, Pai, nós mergulhamos em oração, em meditação da palavra, porque o que nos importa, o que nos interessa é agradar a Deus. O que nos importa, o que nos interessa é estar de acordo com a sua palavra, é pregar a palavra de Deus, é trazer alimento sólido para o teu povo, conhecimento bíblico, revelação de Deus, palavra que inspira, palavra que motiva, palavra que consola, que edifica, que exorta e que admoesta. A tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. Senhor, o Senhor tem colocado em nossos corações para que as sextas-feiras, no nosso ministério de oração e intercessão, venhamos a percorrer o mover da oração em toda a palavra de Deus. E agora, nesse tratado da oração, queremos, Pai, pedir e contar com a tua iluminação, para que nós possamos trazer verdadeiramente a palavra de Deus. Ó Senhor, usa os lábios do pregador, a mente do pregador, a vida do pregador,
para que instrua teu povo com a tua palavra. Não nos importa nada além da tua palavra. Pai, aqui estou como pregador da palavra, portador da palavra. Assim, pelo menos deveria se portar todo aquele que prega em nome de Jesus. Levar somente a palavra de Deus, pois é isso que nos importa. Então, usa-me, Pai, para abençoar a vida dos teus filhos. É a minha petição, é a minha oração. Em nome de Jesus. E o povo amado, a Igreja de Cristo, o povo do Senhor, ovelhas de Jesus, digam amém e amém. Louvado seja Deus. Pois bem, igreja querida, povo amado, santos de Deus, ovelhas de Jesus, ministros de uma nova aliança. A oração começa com um verdadeiro conhecimento de quem é o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. A oração começa com a revelação de Deus. Para quem nós oramos? Para quem nós oramos? A quem estamos nos dirigindo? Estamos orando para o cosmos? Estamos orando para uma energia? Estamos orando para as plantas? Estamos orando para algum deus grego? Alguma divindade? Para quem nós estamos orando? Então, Jesus disse que estamos orando para o Pai Nosso que estás nos céus. Então, o Pai revela-nos um relacionamento de maturidade com Deus. É como uma pessoa madura se refere ao seu pai. Meu pai. É uma expressão de maturidade. É um relacionamento de intimidade. É alguém que está próximo de Deus. É alguém que vive próximo aos caminhos do Senhor. Alguém que está degustando da revelação da palavra de Deus. Degustando da revelação, da intimidade, da experiência com Deus. É o Pai. E ele diz que o Pai é nosso, Pai nosso. Ou seja, Deus é nosso Pai por meio de Jesus. Nós fomos adotados, nós fomos enxertados na oliveira, nós somos filhos por adoção, louvado seja o nome do Senhor. Então, em Cristo Jesus, nossos pecados foram perdoados, foram pagos na cruz do Calvário, e agora somos feitos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, Ele é o Pai Nosso. E essa expressão, Pai Nosso, também nos dá a ideia de uma oração comunitária. Uma oração comunitária. Que às vezes parece um contrassenso, porque anteriormente Jesus diz: entra no teu quarto e fechada a tua porta, orarás ao Pai que está em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Como se toda oração tivesse que ser em secreto. Mas não é essa a ideia de obrigatoriedade sempre ser no secreto. Jesus mesmo orou em público algumas vezes, numa delas para a ressurreição de Lázaro. Os discípulos oraram em público, diversos personagens bíblicos o fizeram. E a questão do quarto, entrar no teu quarto, a palavra original ali usada é dispensa. Dispensa é lugar de abastecimento, é lugar onde a casa é abastecida. Essa é a palavra para quarto. Então a ideia ali é que o quarto da oração é um lugar de provisão. O quarto da oração é um lugar que reserva provisões. Quando você entra no teu quarto em secreto, teu Pai te recompensará. Ou seja, o quarto da oração é o lugar da dispensa, é o lugar da provisão. Quando você está vivendo a oração, seja dentro do quarto, seja na sala, seja em qualquer cômodo que você esteja, você está, entre aspas, no quarto da oração, você está na dispensa da oração, você está no lugar de provisão, você está no lugar de manifestação de Deus, você está no lugar onde o Pai recompensa o seu filho, louvado seja o Senhor.
Então, esse nosso expressa oração em comunidade. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Eu estou aqui na igreja, aqui tenho um presbítero e um ministro na igreja que estão orando comigo. Aí na sua casa você tem pessoas orando com você. E pela internet nós podemos alcançar uma infinidade de pessoas. E essa oração comunitária gera unidade em Cristo Jesus. Pai nosso, na dispensa da oração haverá provisão, amados. Deus é o Senhor de toda provisão. Você tem que lembrar que acima de mim, e acima de você, e acima de nós, está Deus. Está Deus. É Deus quem exalta, mas é Deus também quem abate. É Deus quem humilha e é Deus quem exalta. Deus é o justo juiz e é Ele quem dá a provisão. Não se esqueça jamais disso. Então esse é o quarto da oração, é a dispensa da oração. Ele diz que está nos céus, ou seja, Ele é soberano. Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele guia todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. O Deus soberano, Senhor, que guia todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Ele está nos céus, Ele é transcendente. Ele é um Deus que nada pode Ele conter. Ele é um Deus sobre todas as coisas. Mas Ele também é um Deus que se fez imanente. Ou seja, Ele se fez homem. Ele andou entre nós. Ele foi visto em forma humana. Ele foi tocado pelas pessoas. Ele se alimentou com pessoas. Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou. Ele veio do céu para a terra sem deixar de ser Deus e voltou da terra para o céu sem deixar de ser homem. Por isso nós temos um relacionamento com este Deus. Então, nesta etapa, vamos entender, nesse contexto vital, vamos entender rapidamente 3 pontos. Em primeiro lugar, na verdade já vimos um preâmbulo, que é a questão de quem é esse Deus, a quem nós estamos orando. Agora, 3 questões. Primeiro, revelação e oração. Ou seja, a sabedoria e a justiça do reino foram revelados no contexto do Pai Nosso. Porque o Pai Nosso não caiu aqui de paraquedas, mano. Não é um texto que caiu aqui de paraquedas. O Pai Nosso está dentro de um contexto literário, está dentro de um contexto vivido ali, dentro de um contexto que foi realizado por Deus e inspirado por Deus para ser registrado. Então, dentro desse contexto do Pai Nosso, a sabedoria e a justiça do reino estão sendo apresentadas no Sermão do Monte. Jesus apresenta a sabedoria e a justiça. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados, bem-aventurados. Então ele apresenta o reino de Deus. Ele apresenta sabedoria e justiça do reino. E são essas coisas pelas quais devemos orar. São de fato bem-aventuranças pelas quais devemos orar. Então o Pai Nosso, ele ensina a rogar: venha o teu reino. Então Jesus revela o reino, Jesus apresenta o reino, Jesus mostra as bem-aventuranças do reino, a sabedoria, ou seja, a oferta está sendo revelada, a oferta do reino, e agora ele mostra o Pai Nosso. E no Pai Nosso tem o pedido pelo reino, ou seja, a oferta e o pedido da oração se correspondem. Isto é orar segundo a vontade de Deus. É orar segundo o que Deus revelou de si mesmo. É orar segundo o que Deus deixou escrito na palavra de Deus. Isso é orar segundo a vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Isso, revelação e oração. Depois, criação destinação e a oração. Ou seja, nós temos um destino na vida e esse destino está ligado à nossa origem. Por quê? Deus nos criou. Se Deus nos criou, Deus tem um plano conosco. Se nós tivéssemos vindo dos macacos, um bingo, uma sorte da história,
estaríamos aqui à deriva. Mas como Deus nos criou, Deus nos deu uma missão, planos, direção, uma destinação. Então esse é um ponto. E isso está ligado à oração. Por quê? Porque Deus nos criou e Deus nos redimiu em Cristo para vivermos para a sua glória e para termos comunhão com Ele. Ou seja, a oração é parte fundamental do nosso relacionamento com Deus, do pacto que Deus tem conosco. Deus não nos criou e nos redimiu para que nós só tenhamos comunhão na hora com as pessoas, para ver o futebol, para ver Fluminense Argentina, para ver Vasco e Curitiba, para ver não sei quem, comunhão na praia, do shopping. E a comunhão com Deus? E a comunhão com você não tem prazer? Então as pessoas vivem a vida só no aspecto horizontal, vive a vida trivial e depois, quando morre, quer ir para o céu. Quando morrer, quer ir para o céu. Viveu sem a comunhão com Deus a vida toda na terra e quer ter comunhão com Deus na eternidade? Que contrassenso é esse? Então Deus nos criou para termos comunhão com Ele. E assim Ele fazia no Jardim do Éden. Todas as tardes Ele vinha ter comunhão com Adão, a sua criatura, o primeiro homem, Adão e Eva, vinha ter comunhão com os seus filhos. Então, isso é aplicado na nossa vida. De que forma? Deus nos fala por meio da Escritura. Escritura é esta que o Espírito Santo aplica aos nossos corações, nos capacita a entender a palavra, para que nós tenhamos uma resposta com a vida para Deus. Venhamos a responder a Deus com a nossa vida. E respondemos de que forma, pastor? Me diga, pastor, de que forma? Através de frutos, de uma vida regenerada. Nós estamos aqui para dar frutos, frutos para Deus, frutos para a glória do Senhor, e frutos que mostrem que somos convertidos, obviamente, em Cristo Jesus, e também comunhão com Deus em oração, comunhão em oração de uma vida restaurada, de uma vida reconciliada com Deus. Ou seja, tem vida de oração, conversa com Deus diariamente, aquele que conhece Jesus. É o conhecimento relacional, é o conhecimento de vida, experiência com Deus, vida de oração, vida com Deus. Então, esse é o contexto do Pai Nosso. É quando nós tomamos conhecimento do reino de Deus, oramos para que esse reino venha sobre nossa vida, se manifeste sobre nossa vida. Quando nós, por sabermos que somos criatura de Deus, vivemos para Deus e vivemos em Deus, em Cristo e em comunhão com Ele, e então, pela palavra de Deus, nós temos frutos de uma vida regenerada, e dentro desses frutos está a vida de oração. Então isto é a revelação do reino de Deus e a oração do Pai Nosso para que o reino venha. Esse é o contexto geral. Então, a oração, amados, é um meio de graça. Já diziam os teólogos antigos, oração é um meio de graça. Por quê? Porque ela nos foi dada em Cristo Jesus como um meio de comunhão com o Senhor Altíssimo. E no processo dessa comunhão da oração, nós somos moldados. Nós somos moldados. Por isso ela é um meio de graça, um veículo de graça. A oração é um veículo de graça. Quando você está ali desenvolvendo oração, não necessariamente eu tenho que ficar 3 horas orando, 4 horas. É a prática de oração, é a vida diária de oração. Você está constantemente em oração. Então, quando você desenvolve esta vida de oração em Cristo Jesus, isso é um meio de graça. Você está andando com Deus. Diz que Enoque andava com Deus. Amado, todo aquele que anda com Deus é transformado, é moldado. Ele vive a experiência da transformação, ele vive a experiência da modificação.
ele para de falar mal das pessoas, ele para de fazer intriga das pessoas, ele para de querer puxar o tapete do pastor, ele para de querer falar mal da igreja, ele para de querer falar mal dos irmãos, ele para de querer, sabe, estar lá no baile funk, estar lá na sambinha, tomando cachaça, sabe? Ele vai vencendo as suas limitações, vencendo os pecados, vai vencendo as suas barreiras. Por quê? Porque a oração é poderosa. Veja o que o salmista Davi, ele diz no Salmo 32, versículos 3. Salmo 32, 3 a 7. Note isso aqui. Olha lá, versículos 3 a 7. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu, Senhor, está orando, és o meu esconderijo, és o quarto da despensa, és o lugar da provisão, da oração, és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então, veja, amado, que durante esse processo de oração, aqui Davi está dizendo: olha, enquanto eu não orei, enquanto eu não confessei os meus pecados, fiquei calado, os meus ossos se envelheciam, eu era esmagado, a minha vida era passada debaixo de um rolo compressor. Mas quando eu comecei a praticar a oração, quando eu comecei a falar com Deus, quando eu comecei a confessar os meus pecados, por isso a confissão de pecados faz parte da oração, amado. Faz parte. Pela graça de Deus, nós sabemos que Ele nos perdoou dos pecados passados, presentes e futuros. Mas nós, como cristãos, precisamos colocar isso diante de Deus. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo isso. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como temos perdoado os que nos têm ofendido. Se você não se coloca diante de Deus humildemente em oração, pedindo rogos de perdão a Deus, amado, teu coração enrijece. Daqui a pouco você tem uma casca aí no teu coração, achando que você não comete pecado nenhum, e daqui a pouco você está insensível. Daqui a pouco você está distante de uma vida humilde, vira uma pessoa soberba, vira uma pessoa que se acha, sabe, um megalomaníaco. Então nós temos que ao mesmo tempo saber que Deus nos vê como santos e irrepreensíveis, ao mesmo tempo Deus nos vê justificados e nos olhos de Deus até glorificados, e ao mesmo tempo nós ainda temos uma carne onde pecamos, uma carne que Pedro diz que é trapo de imundice. E por isso nós temos que orar e dizer: Pai, este é o meu pecado, estou aqui confessando. Paulo diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se Paulo tem desses somente por um lado extremista, glorificado, justificado, santificado, amém, sou o profeta vivo das nações, ele não diria isso: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O pendor da carne dá para a morte, ele desconsideraria totalmente, diria já que não existe mais pecado, que pode sair pecando, exatamente como uma seita que existe aí fora do 666. O cara lá dizia que era Jesus Cristo, homem, e aí? Morreu e foi para onde? Jesus Cristo, homem que morre e não ressuscita. Aí descamba para esse lado. Então nós temos que ter equilíbrio doutrinário, equilíbrio, por favor, equilíbrio. Confessa, ora, coloca diante de Deus. Então, quando nós oramos como o modelo do Pai Nosso, ao mesmo tempo
que desejamos que a santidade, a magnitude de Deus, brilhe nos corações das pessoas, ou seja, isso é missões, porque ele diz, santificado seja o teu nome. Vamos ver, santificado seja o teu nome. Ou seja, nós não podemos atribuir nenhuma santidade para o nome de Deus, ele já é santíssimo. O que significa isso? Santificado seja o teu nome. Santificado seja o nome na vida das pessoas. Que pessoas reconheçam essa santidade, que pessoas sejam alcançadas, que pessoas sejam convertidas, que pessoas tenham a presença de Deus na sua vida. Então isso é missões. Ao mesmo tempo que nós desejamos que o reino de Deus se alastre, que o nome de Deus seja magnificado, brilhe diante das pessoas, que a glória de Deus brilhe diante das pessoas, convertendo e salvando vidas, nós também nos tornamos de glória em glória, imagem de Deus, sendo canal de Deus, imagem de Deus, luz do mundo, sal da terra, para que esse nome de Deus alcance pessoas. Seja Deus, que o teu nome seja santificado, pessoas te conheçam. Ao mesmo tempo, Senhor, usa-me para isso. Você entende? Usa-me para isso. Luz do mundo e sal da terra, que as pessoas vejam as minhas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. E se eu venho o teu reino, as bem-aventuranças, bem-aventurado que chora, bem-aventurado perseguido, bem-aventurado manso, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Quando isso está presente na tua vida, amado, o nome de Deus está sendo santificado, seja, pessoas estão, você mesmo e outras pessoas serão alcançadas através da sua vida. Louvado seja o Senhor. Então, quando você olha para o Pai Nosso, ele tem três divisões básicas. Primeira divisão, do versículos 9 a 10, ele faz três petições que são centradas em Deus, na majestade de Deus, no poder de Deus sobre toda a criação. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. São orações dirigidas a Deus, a pessoa de Deus, centrada em Deus. Depois, de 11 a 13, são petições centradas no homem, isto é, vendo as necessidades vitais do homem. Ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos, as nossas dívidas e livra-nos de cair na tentação e de todo mal. Ou seja, o pão nosso de cada dia é a provisão de Deus, as tuas necessidades, aquilo que você precisa comer, beber, se locomover, as questões diárias da vida, pão nosso de cada dia, perdão das dívidas, amados, isso aí é básico. Uma pessoa que vive carregando culpa, vimos aí o caso de Davi, é sequidão e estio, mas quando tem perdão, ela é liberta, quando tem perdão, ela é curada, quando tem perdão, ela é feliz, amado. Você seja livre de todo sentimento de culpa, você seja livre de todo sentimento de peso, de sequidão, de estio, coloque a tua vida diante de Deus, coloque a tua confissão diante de Deus, peça, busque, ore, fale com Deus, certamente o Senhor vai fazer uma grande obra na tua vida. Depois, então ainda tem o prólogo, tem lá o final, versículos 14 e 15, que é uma dosologia, é um momento de louvor, é um momento de engrandecimento ao Deus, do reino, Senhor de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Então, a oração é uma jornada de transformação. Você está notando que o reino é revelado, a oração chama a existência a esse reino, o nome de Deus é santificado na vida da pessoa e através da pessoa para alcançar outras pessoas. Isso é a oração do Pai Nosso, uma jornada de transformação. É o modelo de oração. Na verdade, não é só a oração do Pai Nosso, é toda a oração. O Pai Nosso é um modelo de oração. É isso que está acontecendo nas nossas orações. Estamos orando para que isso aconteça, para que a vida seja transformada, o reino venha, os frutos aconteçam. Respondamos a Deus com frutos de justiça, frutos de uma vida regenerada, uma vida de comunhão em oração. À medida que oramos para que o reino venha, faça-se a vontade do Senhor, o Espírito Santo aplica com poder transformador a obra de Cristo em nós, e o próprio reino e a sua justiça ganham espaço na nossa vida.
Mas você imagina um esposo que ore pela mulher, a mulher que ore pelo esposo. Você imagina lá, estou orando pela esposa, Senhor, a minha esposa, uma bênção, Senhor, toca na vida da minha esposa, Deus, faça mal na vida dela. Acabei de orar, vou olhar para ela, só isso, só aquilo, você não vale nada. Não existe isso, amado. É quase impossível isso daí. Da mesma forma a mulher quanto ao marido. Se você está orando pela esposa, a esposa pelo marido, acabou a oração um pelo outro, se for olhar para sua esposa, ô minha querida, vem aqui, aí dá-lhe lá um beijo, dá-lhe lá um abraço, aleluia, glória a Deus. Ou seja, é comunhão. A oração vai promovendo restauração no casamento, na família, nas relações. Se você vive uma vida de oração, amado, você vive para Deus, você vive para a glória de Deus. Quando você abre a boca para pregar, você prega a palavra, e não para jogar letrinha para ninguém. É para pregar a palavra de Deus, para exortar e admoestar biblicamente. Você evangeliza, você fala das coisas de Deus. Ou seja, o reino de Deus ganha espaço na sua vida. Assim como a palavra de Deus é aplicada no coração, pois o Espírito Santo faz lembrar as Escrituras. Lembra que ele diz, o Espírito Santo fará lembrar as Escrituras que vos tenho falado. Amado, pense comigo, isso tudo acontece durante a oração, amado. E tem gente que vive sem oração. Não podemos viver sem oração. Eu tenho muitas coisas mais para falar, mas o tempo já está adiantado, então eu vou pedir apenas 3 minutos para concluir. Amado, na oração se realiza a santificação, não por meio de vãs repetições, disse Jesus no versículo 6 e 7, mas quando nós desejamos o cumprimento da santidade de Deus em nós, da vontade de Deus em nós, do reino de Deus em nós. Oração é para que a vontade de Deus prevaleça, e não para eu ganhar força para fazer um monte de abobrinha, falar um monte de abobrinha, fazer um monte de coisa errada e falar um monte de abobrinha. Não é isso para ter vida de oração, isso é fariseísmo. Foi isso que o fariseu fez lá, eu sou isso, eu sou aquilo, eu. E foi lá o publicano humilde, bateu no peito, ser propício pecador. Ou seja, oração não é para você ganhar força para fazer um monte de abobrinha e falar um monte de abobrinha. Oração é para você se moldar à imagem de Deus, se moldar aquele modelo de bem-aventurança apresentado no contexto do Pai Nosso e dizer, venha o teu reino. Então, como sucede isso? Vou citar Martinho Lutero. Quando a palavra de Deus é ensinada, genuína e puramente, e nós como filhos de Deus também vivemos uma vida santa, em conformidade com a palavra, para isso nos ajuda o querido Pai do céu. Aquele, porém, que ensina e vive de modo diverso do que ensina a palavra de Deus, profana o nome de Deus entre nós. Guarda-nos disso, ó Pai Celeste. Ou seja, amado, você prega a palavra, você vive a palavra, você leva a palavra que vive para a vida de oração. A vida de oração tem correspondência com a palavra de Deus que você está vivendo. Isso é um ciclo. Isso é um ciclo. Agora, quando a pessoa olha para a palavra e acha que a palavra é só, sabe, um livro para ser usado no Salmo 23 para conseguir uma bênção, sabe, para isso ou aquilo, uma forma mística, que deixa lá aberto no Salmo 23, no Salmo 91, e a vida da pessoa é totalmente contrária. A vida da pessoa é o carpe diem. A pessoa vive o carpe diem do mundo, comer, beber, regalar-se, pensa de uma vida horizontal, carpe diem, e depois quer a vida vertical, que é corandel, que é totalmente o oposto do carpe diem. Ou seja, vive uma filosofia mundana, vive uma filosofia dessa terra e depois quer a bênção do Pai Nosso. Nunca será. Deus não responde, Deus não age dessa forma. Deus não age dessa forma. Então é preciso haver coerência. Então, por isso ele diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então Jesus ensinou a chegada do reino. Depois você lê, por favor, Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17.
você vai ver Jesus dizendo: olha, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus se aproxima. O reino de Deus está aí. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, amado, precisamos orar e viver a palavra. Orar e viver o reino de Deus. Orar não é só para pedir socorro porque você não vive o reino. Não. Viva o reino de Deus e você terá o refúgio da oração. Então, Karl Barth, estou terminando, vamos citar aqui alguns. Eu prometi que durante esta série de tratados nós iríamos citar muitos pais da igreja, muitos teólogos. Você sabe, o pastor vive estudando a palavra de Deus para trazer conhecimento sólido da Bíblia Sagrada e não letrinhas ou qualquer outra coisa que não seja Bíblia. Estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Então vamos lá. Karl Barth diz assim: a oração pede que esse reino seja estabelecido. Portanto, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, pois nós não podemos orar para uma coisa e fazer outra. A integridade precisa estar presente na oração. Então, uma das expressões do reino é a justiça de Deus, diz Karl Barth, a justiça do Criador, a justiça do Senhor, que justifica e triunfa. Ou seja, nós buscamos o reino de Deus na oração. E esse reino é revelado na justiça. Justiça do Criador, justiça que justifica, justiça que triunfa. Por isso Jesus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus, amado, que durante a oração você seja moldado, você seja transformado, a justiça de Deus faça parte da tua vida, a justiça que transforma, que cura, que liberta, que levanta, que santifica. Amado, uma pessoa que acaba um momento de oração, acaba um momento de fervor com Deus, ela não vai sair do momento de oração e fervor para entrar na gandaia, para cair no pecado. Isso é uma coisa incongruente. Então, por isso a vida de oração é tão difícil de se colocá-la em prática. Então, ovelhinha amada, Oscar Cullmann, mais um teólogo, ele diz assim: o reino de Deus vem simultaneamente no presente e no futuro. É o já e o ainda não. Já está presente, mas ainda não completamente. Por isso, a vinda do reino já agora influencia o mundo. O exercício da soberania de Deus no céu, em seu reino, deve se tornar realidade em todos os lugares, sobre a terra também. Por isso diz na oração: assim na terra como no céu. Ou seja, o reino de Deus já e ainda não. Já está presente, já, mas não ainda completamente, porque ainda existem os inimigos de Deus. O pecado ainda existe, mas o reino vai estar inteiramente implantado quando todo o pecado for destruído, inclusive a morte. Mas nós estamos nesse processo, e nesse processo a oração é fundamental, porque nós estamos em vida de oração para superar pecados, vida de oração para viver transformação de glória em glória, vida de oração para sermos moldados à imagem do Senhor, vida de oração para chamar à existência que o reino de Deus venha, o nome de Deus seja santificado na vida de muitas pessoas, inclusive na nossa vida, que nós vivamos como imagem e semelhança do Senhor. Então, Deus determinou que o reino venha mediante a oração do seu povo. Depois você leia Lucas 18, 1 a 8, que vai falar, 18, 1 a 8, que fala sobre a perseverança da oração. E quando vier o Filho do Homem, achará fé na tua vida, achará a oração na tua vida, achará uma prática perseverante de oração, para que a justiça do reino seja feita e aplicada. Então, a oração verdadeira, prometi que estaremos falando sobre a oração verdadeira, é isso aí. A oração verdadeira prioriza Deus, prioriza a glória de Deus, prioriza o reino de Deus, prioriza a salvação de pessoas. Ansiamos para que o reino de Deus, a graça de Deus, seja adiantada, seja vinda completamente, que nós e os outros sejamos todos guiados e guardados no reino de Deus, e que cedo venha o reino da glória. Ou seja, sejamos conduzidos, guiados em direção ao reino de Deus. Portanto, amados, a oração não muda Deus, mas é o meio pelo qual as promessas de Deus são cumpridas
nós somos mudados, nós somos transformados, pessoas são transformadas, circunstâncias ao nosso redor são transformadas e são modificadas. A oração é poderosa. Eu termino com C.S. Lewis, que diz assim: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, a oração revela a minha dependência de Deus, a oração revela a minha fome e a minha sede por sua vontade, a vontade de Deus, a minha fome e a minha sede pelo reino de Deus e pela pessoa de Deus. A oração muda principalmente a mim mesmo. A oração muda a minha visão sobre Deus, a minha visão sobre o próximo e a minha visão sobre as circunstâncias que me rodeiam. Que lindo esse pensamento de C.S. Lewis. Depois você leia o livro de Abacuque, capítulo 3. Amado, numa sentada só da cadeira, você vai ler Abacuque, o livro de Abacuque inteiro. São 3 capítulos, amado. Por favor, em 2 horas você lê isso daí, ou menos. Você leia o livro de Abacuque e você vai ver o que é um homem na torre de vigia. Como esse homem que começa cheio de queixas, ele vai terminar com louvores a Deus. E para você ter um conhecimento profundo da oração, que é uma jornada de transformação, no livro de Abacuque, entre na nossa playlist YouTube, @Cristo Vive Missão, e estude todo o livro de Abacuque, ouvindo as mensagens que foram profundamente estudadas para que fosse pregada a palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Nós temos aqui pedidos, orações, pessoas que precisam muito, amados, de um milagre na sua vida. Nós temos aqui o senhor Wilson Brasil. Ele foi já transferido do CTI para um quarto para aguardar a sua despedida. Ou seja, os médicos dizem que tem lá uma massa em alguns lugares do corpo que são inacessíveis, não tem como mexer, e ele foi transferido para o quarto para despedida. Mas, como o nosso presbítero Valdésio estava aqui comigo conversando no gabinete agora há pouco, ele disse, eu reitero as suas palavras porque elas são bíblicas, ele disse: a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, tudo que é bíblico eu referendo aos irmãos, tudo que não é bíblico eu rechaço, admoesto, exorto, repreendo, jogo por terra. Como pastor eu tenho esse bordão e tenho que ter essa coragem, essa autoridade pastoral para pastorear as ovelhas de Deus. Então, se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua vida. Então, referendo, presbítero Valdésio, em nome de Jesus, declaramos lá que o irmão Wilson está debaixo dos cuidados do Senhor, em nome de Jesus. Que em nome do Senhor Jesus, a palavra certa, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Orar pela irmã Maria do Socorro. A irmã Maria do Socorro está internada, teve lá uma diverticulite, a inflamação do intestino, está com dieta zero, está tomando antibióticos, precisa lá de uma cura divina. Também há uma possibilidade de operação lá para consertar a tela lá no estômago, em nome de Jesus. Nossa amada pastora Deise está no finalzinho de uma gripe, teve aí um mal-estar muito grande, rouquidão, gripe, enfim, cansaço durante essa semana. Graças a Deus já está muito melhor, quase 100%. Em nome do Senhor Jesus, domingo estará conosco, se Deus quiser, curada, sarada pelas chagas de Cristo. E a dona Neuza Maria Azevedo, mãe da irmã Cássia também, a mania de perseguição, sangue grosso, alguns problemas de idade. Vamos orar pela vida dela, amados, em nome de Jesus. A irmã Márcia Helena da Silva Viana, câncer de mama agressivo, está fazendo quimioterapia. Vamos orar pela vida dela. Minha prima Juliana está fazendo tratamento. Temos outras pessoas também fazendo tratamento. Quem estiver fazendo tratamento, por favor, me informe para nós orarmos. Cris Bernardo, a sua filha, está em processo de justiça, não sabe se foi feminicídio ou se foi acidente, o que foi. Enfim, vamos orar pela família.
da Cris Bernardo, tristeza de sua filhinha, 27 anos, morreu, uma fatalidade. Está com o Senhor Jesus, a família está sentindo, obviamente. Vamos orar por eles em nome de Jesus. Ore pelo nosso ministério, Mário, para que o nosso ministério esteja sobre a rocha, para que a palavra que sai do altar da nossa igreja seja uma palavra bíblica, que a palavra que seja pregada do altar da nossa igreja não seja jamais contaminada por nenhum outro tipo de palavra, pragmatismo, sabedoria humana, ferramentas humanas, coisas humanas. Amado, o altar da igreja é um lugar santo, é um lugar da palavra de Deus, é um lugar que tem que ser pregada a Bíblia Sagrada, tem que ter tempo para estudar a palavra, tem que ter tempo para se aprofundar na palavra, para que seja pregado, seja bíblico, porque será cobrado de Deus todo aquele que só para pregar. Então ore pelo nosso ministério, para que a nossa igreja nunca se perca, para que a nossa igreja nunca tome um caminho errado da palavra, que a nossa igreja nunca fique entrando nos modismos do mundo, nos pragmatismos desse mundo, para que sempre haja temor e tremor de Deus, quando subirmos no altar para pregar a palavra de Deus. Por favor, vamos, ore pelo nosso ministério, ore pela nossa igreja, para que, antes de qualquer coisa, o altar da igreja seja o lugar mais importante de temor e pregação da palavra de Deus para as ovelhas de Jesus. Estejamos sobre a rocha da palavra de Deus. Ore, por favor, pelas nossas obras em Itaipu. As despesas são muito grandes, os valores são muito altos, as obras são muito grandes. Há 20 anos atrás, Deus usou uma senhora dizendo que Ele levantaria uma família para fazer essa obra, para cumprir essa missão, para levar a missão dessa obra até o final. Então vamos orar para que essa família tenha a provisão de Deus na sua vida, provisão financeira na sua vida, tenha provisão emocional, provisão espiritual. Há uma guerra de todo lado espiritual e certamente não é diferente quanto a essas obras, porque nós estamos ali, despesas altíssimas, tudo muito caro, tudo muito custoso, tudo muito difícil, sangue, suor e lágrimas. Então ore por essa família, para que tenha toda a provisão da parte de Deus, para que essas obras sejam levadas adiante e vá até o final, cumprindo a missão do Senhor, que foi o Senhor quem deu. E ore pelos irmãos todos da igreja. Deus pode levantar mais pessoas, Deus pode levantar você que está me ouvindo nesta hora, que tem condições de ajudar. Façam, que aquela casa é casa de Deus, é casa do Senhor, e em nome de Jesus estará aberta pregando a palavra até o dia que Jesus voltar, para a glória de Deus. Fiel à palavra do Senhor, enquanto eu estiver vivo, isso eu garanto. Fiel à palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos sobre a rocha que é Cristo, e é Cristo Senhor, a rocha fundamental das nossas vidas. Pai amado, Pai eterno, Pai bendito, os nomes todos já foram falados. Esse tempo que estamos aqui gastando falando dos nomes já faz parte do tempo da oração. É importante colocar os nomes, as pessoas, as questões que precisam do milagre, do toque da oração, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, as riquezas espirituais, guardando, livrando, protegendo, gerando recursos, Senhor. Pai, tudo isso está dentro dos propósitos de Deus. Então nós queremos, Pai, te pedir em oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, seja aplicada nesta hora, nos corações, Pai. A Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus não volta vazia. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, ela não volta vazia. Seja a palavra de edificação, seja a palavra de consolação, seja a palavra de exortação, ou seja a palavra de admoestação. Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia.
Que esta palavra alcance os corações daqueles que me ouvem nesta hora, daqueles que oram comigo nesta hora, Pai. E que esta palavra purifique, que esta palavra santifique, que esta palavra liberte, que esta palavra cure, que esta palavra traga, Pai, renovação de vidas, que esta palavra faça uma obra tremenda na vida das pessoas, Pai. Afinal, quando nós oramos, oramos para isso, oramos para que o reino se cumpra, oramos para que a vontade de Deus seja feita, oramos, Pai, para que venha o Teu reino e a Tua justiça, Pai. Ó Senhor, estamos cientes da guerra espiritual que nos envolve, mas ninguém nesse mundo, nem em qualquer outro mundo, Pai, poderá mudar ou desviar a nossa rota, Senhor. Nós estamos agarrados na palavra de Deus, nós vamos nos manter firmes à palavra de Deus, Pai, seja na fartura, seja na necessidade, seja na fome, seja na escassez, até o último suspiro das nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, Pai, a Tua autoridade, para que nós nos mantenhamos fiéis à palavra de Deus, para que nós nos mantenhamos fiéis à missão que o Senhor nos deu, para que nós nos mantenhamos fiéis à pregação da Tua palavra, Pai, sem titubear, sem permitir espírito de intimidação, sem permitir qualquer outro espírito que não venha de Deus, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de poder, espírito de amor, de moderação. Paulo passou fome. Se tiver que passar fome, eu passo fome. Se tiver que passar necessidade, eu passo necessidade. Se tiver que ser preso, eu sou preso. Mas não tem homem nessa terra, não tem autoridade nessa terra que me faça voltar atrás da Tua palavra. Pode ser de qualquer mundo que for, pode ser de onde for, pode ser rico, pode ser milionário, pode ser do STF, pode ser jurista, pode ser cabeça de ovo podre, que acha que a caneta manda em todo mundo, dá canetada, manda prender, manda soltar, pode ser quem for. Homem não me intimida, homem não me intimida, homem não me intimida. Eu sou de Deus. Posso passar fome nessa terra, ficar desnutrido nessa terra, mas a palavra de Deus há de ser respeitada, a palavra de Deus há de ser pregada, a palavra de Deus há de ser ministrada, a palavra de Deus há de chegar em corações, porque eu quero, Senhor, te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que quando nós subimos ao altar, quando nós estivermos pregando a Tua palavra, ou qualquer momento que seja, tem que ser a autoridade de Deus, tem que ser a vontade do Senhor, Pai, começando de mim, Senhor, em qualquer lugar que nós estivermos, se estivermos, Pai, falando qualquer coisa que não seja de Deus, disciplina, meu Pai, começando de mim, Senhor, começando de mim, porque eu quero ter temor e tremor ao subir no altar para pregar a Tua palavra. Eu quero ter temor e tremor, Senhor, porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande, Senhor, falar em nome de Jesus. O que eu desejo, meu Pai, como pastor, é que quando nós orarmos, quando nós pregarmos, quando nós falarmos em nome de Deus, quando nós orarmos em nome do Senhor Jesus, seja verdadeiramente em nome de Jesus, e nós possamos ver, Pai, pessoas libertas, pessoas curadas, pessoas saradas, Pai, que o mundo espiritual respeite isso, Pai, os demônios caiam por terra, Senhor. Eu estava ouvindo esses dias um pregador dizer que o inimigo dá gargalhada de muitos cristãos, por quê? Porque não vivem a palavra do Senhor, e infelizmente isto é verdade, meu Pai. Nós temos pelo menos 60 milhões de evangélicos nesse país, Pai. E como é que é possível nós termos 60 milhões de evangélicos nesse país e não termos relevância? E não temos influência, Pai? Como é que é possível isto, Pai? Como é que é possível termos 60 milhões de evangélicos nesse país e não temos representatividade? E não causarmos impacto nesse país, Pai? É porque as pessoas estão vivendo um evangelho espúrio, estão vivendo um evangelho de mentira,
estão vivendo um evangelho pragmatista, estão vivendo o evangelho do coaching, do executivo, estão vivendo um evangelho do massageamento de egos, estão vivendo um evangelho, ó Pai, em que as pessoas só admitem ouvir aquilo que elas querem ouvir, Pai, e não a pregação da verdade, e não a pregação da palavra. Por isso a gente tem visto uma igreja fraca, uma igreja esmirrada, Senhor, nesse país, uma igreja distante da palavra de Deus, Pai. Nunca em toda a história se esteve tão distante da palavra de Deus, Pai. E isso é, infelizmente, uma concordância em todos os teólogos respeitados no mundo e também nesse país, que existem muitos teólogos sérios, Pai. Então, a situação no país é crítica, a situação nesse mundo é crítica, a situação espiritual é de guerra, a situação espiritual é complicada. E o que pode mudar isso, Pai? Nós queremos solução. O que pode mudar isso? O que pode mudar isso são duas coisas especialmente: a pregação da palavra fiel, a pregação fiel da palavra, a pregação fiel bíblica. Se a palavra está falando sobre inferno, vamos pregar sobre inferno. Está falando sobre salvação, vamos falar sobre salvação. Está falando sobre abundância, vamos falar de abundância. Está falando de consolação, vamos falar de consolação. Ou seja, vamos dizer o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia não diz, nós não vamos dizer. Nós vamos respeitar o texto bíblico. E para isso exige tempo, exige estudo, exige gastar pestana, exige buscar exegese, hermenêutica, ferramentas para pregar a palavra. Então é a pregação fiel. Em segundo lugar, é a vida de oração. Pai, sem vida de oração nada se faz. Sem vida de oração na palavra de Deus, Pai, a vida não é moldada, a vida não é transformada, Pai. Nós precisamos ter uma vida de oração, Pai. A igreja, antes de vir para o culto, precisa orar. A igreja não pode esperar que só o pastor ore. A igreja precisa orar antes de vir para a igreja. A igreja precisa botar o joelhinho no chão para orar, buscar, pedir, bater, falar com Deus. Ah, mas eu não consigo orar 1 hora, 2 horas. Mas quem falou que precisa ser 1 hora, 2 horas? Se você puder orar 1 hora, 2 horas, amém. Mas se não, Senhor, Tu sabes, Pai, que a oração pode operar 1 minuto, 2 minutos, Pai. Pai, toca no coração das Tuas ovelhas, Pai. Toca, Pai. Toca no coração das Tuas ovelhas, Pai, para que elas orem. Comece orando 2 minutos por dia, 2 minutos, mas sejam momentos separados, sérios, de verdade para orar. 2 minutos por dia, 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que essa oração vai começar a moldar, vai começar a transformar, vai começar a operar na vida, Senhor. E então as pessoas terão temor ao falar. As pessoas falarão com a sabedoria de Deus, falarão de acordo com os oráculos de Deus. Pedro alertou: aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Porque quando nós estamos falando fora dos oráculos, ou orando alguma coisa que seja carnal, como o fariseu fez lá na praça, o coração se endurece, o coração se afasta da palavra de Deus, vem o maligno e arrebata a palavra de Deus. E nós não queremos isso, Pai. Nós queremos vidas na palavra, nós queremos vidas submetidas à palavra, nós queremos o modelo eclesiástico. Pai, restaura, Pai, restaura o modelo eclesiástico saudável, salutar. Restaura, Senhor, o valor dos ministérios. Restaura, Senhor, o amor, o respeito, a consideração para com os pastores, para com aqueles que fazem a obra de Deus, para com aqueles que gastam a sua vida, a sua alma, Pai, para pastorear, pagam às vezes um alto preço para poderem estar pastoreando, ó Pai. E às vezes é o ministério que mais é esculachado, mais é escrachado.
é o que nós vemos acontecer, e pastores às vezes, Pai, abandonam igrejas. Tem homens que chegam ao absurdo de até tirar a própria vida por causa disso, Senhor. Ó Pai, não permita isso, Pai. Que a igreja esteja centrada, que a igreja esteja cobrindo teus filhos de oração, que a igreja esteja cobrindo os ministérios de oração, porque a guerra é muito grande, Pai. A guerra espiritual é muito grande, Senhor. A luta espiritual é muito grande, meu Pai. E eu tenho certeza absoluta que cada um de nós podemos e seremos grandemente usados por Deus para salvar almas, para libertar cativos, para curar enfermos, para pregar com autoridade no nome do Senhor, para evangelizar em nome de Jesus, para testemunhar o Evangelho, para que nós possamos estar orando em concordância, havendo integridade na oração, coerência na oração, e possamos estar dizendo: venha o teu reino, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Senhor, eu creio, e em nome de Jesus, pela voz profética, pela voz de Deus, Pai, eu sei que os irmãos agora estão em oração, e muito oraram, Senhor, muito oraram, Senhor, muito oraram, Senhor, por esta hora, por esta live em especial. E eu sei, Senhor, que a tua resposta, às vezes, Pai, não é exatamente aquilo que nós queríamos, não é exatamente aquilo que nós estávamos pedindo, mas a tua resposta vem para nos moldar, a tua resposta vem para nos transformar e para que de fato seja feita a tua vontade. Então, essa é a tua resposta. Filhos meus, vocês não querem a minha vontade? Filhos meus, vocês não querem que eu faça a minha vontade nas vossas vidas? Então essa é a minha resposta, que a minha vontade seja cumprida e a vida de cada um de vocês na igreja e onde quer que estejam à volta do mundo sejam transformadas e moldadas de acordo com a palavra de Deus. Mediante isso, Senhor, mediante o contexto bíblico que nós oramos, e mediante a oração que nós estudamos, e mediante a oração que nós estamos fazendo, eu agora te peço, Pai, humildemente, que cada um de nós sejamos transformados, cada um de nós sejamos tocados por Deus, cada um de nós venhamos a superar, Pai, as nossas debilidades, as nossas limitações. Cada um de nós, Senhor, venhamos a superar a nossa carnalidade, venhamos a superar, Senhor, o nosso ego, a nossa soberba, que às vezes é grande, Pai. Que nós venhamos a diminuir, Pai, para que o Senhor cresça, Pai. Que nós venhamos a diminuir, Pai, para que o Senhor cresça, meu Pai. Que nós venhamos a nos colocar diante do Senhor e humildemente venhamos a dizer: venha o teu reino, Pai, cumpra a tua vontade, e em nome de Jesus, Pai, que através da aplicação da obra do Espírito Santo na vida dos teus filhos amados, nesta hora, Pai, pessoas sejam curadas, pessoas sejam restauradas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam absolutamente cheias do Espírito Santo, pessoas transbordem nesta hora, Pai, da paz que excede todo entendimento, da paz no meio da dor, da paz no meio do sofrimento, porque o apóstolo Paulo sofreu, os apóstolos sofreram, Jesus sofreu, a igreja em toda a história sofreu, todos nós sofremos e continuamos sofrendo, com gemidos até agora. Isso é uma teologia bíblica, é real. Entretanto, no meio do sofrimento, nós temos a tua paz, Pai. Então eu quero te pedir nesta hora, conceda a tua paz para essas pessoas, conceda, Pai, a tua alegria no meio dessas pessoas. Pai, o livro de Filipenses é o livro considerado o livro que fala mais de alegria de todos os livros da Bíblia Sagrada, maior alegria. E Paulo estava detido, Paulo estava
sofrendo as cadeias do ministério. Paulo estava com profunda tribulação na sua vida, mas ele estava escrevendo uma carta de alegria para as ovelhas de Jesus. Então, Senhor, que os teus filhos agora possam ter paz, possam ter alegria, possam ter restauração nas suas vidas, em Cristo Jesus. E que em nome do Senhor, Pai, todas as pessoas que estão na lista, Pai, o irmão Wilson, a nossa querida pastora Deise, irmã Maria do Socorro Diaconisa, irmã Neuza Maria, a dona Márcia Helena Viana, a Juliana Muniz Santiago, missionária Cláudia, Igor Bragança, Michele Machado, Manuela Barbosa, Neucima, Benjamin, Lourdes, Andréa Ferreira, Sueli Fabiane e a Cris Bernardo, o nosso ministério e as nossas obras, Pai, como um todo, cada uma dessas pessoas e cada um dos irmãos que estão no chat nesta hora, ou estão no canal do YouTube, ou estão na fanpage, possam ser absolutamente tocadas e cheias do Espírito Santo de Deus. Que esta palavra não volte vazia nos corações, transforme vidas, transforme desígnios, faça uma faxina geral, faça uma limpeza geral e abençoe, cure, Pai, e seja a resposta certa para aqueles que estão, Pai, agora numa cama do hospital, que nem o Sr. Wilson, desenganado, lançado num quarto para esperar a morte. Pai, uma pessoa como esta precisa da cura, uma pessoa como esta precisa que a pregação seja fiel, uma pessoa como esta, quando chega no momento desse, precisa que a pregação seja fiel, precisa que a oração seja uma oração bíblica, precisa, Pai, porque Jesus, quando estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que fazem. Se o ministério não fosse verdadeiro, se a causa não fosse verdadeira, Jesus estaria lá condenando e amaldiçoando as pessoas, mas ele estava dizendo: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O mesmo Jesus que exortou, o mesmo Jesus que admoestou, o mesmo Jesus que pregou a verdade, que se insurgiu contra as heresias, ele estava orando pelo perdão dos pecadores. Pai, a palavra tem que ser fiel, a oração tem que ser íntegra com a palavra, para que pessoas como o Sr. Wilson possam ser alcançadas agora, Pai, nesse quarto onde ele foi desenganado pela medicina, para que a irmã Maria do Socorro, que está lá agora, Senhor, precisando de um milagre, ela possa ser também curada dessa diverticulite, e a cirurgia também seja um sucesso. Nossa amada pastora Deise, curada também, Pai, dessa gripe aí, desse mal-estar. Dona Neuza, curada, sarada. Todos que estão enfrentando câncer, Marcelene e todos os outros curados e sarados. Consolação, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que cada uma dessas vidas sejam tocadas e curadas. Que as obras, que a igreja e o ministério estejam sobre a rocha da palavra. Cada uma das vidas que me ouvem esteja sobre a rocha da palavra. E assim, Senhor, o nosso ministério possa se tornar um grande ministério, Pai, um grande ministério, fiel à sua palavra, porque o Senhor tem visto, Pai, ao longo desses mais de 20 anos, choro, lágrima, e também tem visto humildade para mudarmos doutrinas, mudarmos conceitos que precisavam ser mudados e alterados, e aqueles, Pai, que quiserem seguir nesse rumo de crescimento conosco, Pai, recebam a palavra nesta hora. Seguir nesse rumo de crescimento da palavra, de humildade, porque esse altar tem humildade, Pai, para mudar doutrinas, mudar conceitos que já estávamos arraigados há 30 anos, Senhor. Mas a Tua palavra, e graças a Deus, Pai, obrigado pelo Seminário Batista do Sul. Foram 5 anos de estudo profundos, todos os dias, lá de 6h45 a 10h20 da noite, estudando, Pai. E antes disso mesmo, Pai, já estava lá quebrando cabeça, estudando teologia. E graças a Deus valeu a pena, Pai,
porque nosso ministério está muito mais bíblico, muito mais profundo na palavra de Deus. Parabéns. Queremos que toda a igreja venha conosco rumo a esse crescimento, para que vidas sejam transformadas. E nós digamos: santificado seja o teu nome, povo amado de Deus, ovelhinhas queridas, amadas, eleitas, abençoadas, mais do que vencedoras, pedras vivas, que nós amamos profundamente. Digam amém, amém e amém. Ovelhinhas amadas, família do Senhor, eleitos de Deus, queridos, amados, família espiritual. Chegamos ao final deste culto, desta live. Eu peço mais uma vez minhas desculpas, minha vênia, meu perdão, porque passamos aí 15 minutos do horário. Nós estamos em implantação do tratado, ok? Nós estamos na implantação do tratado, estamos começando o tratado da oração. O pastor tem estudado muito para esse tratado, para nós trazermos aqui conhecimento sólido, conhecimento doutrinário, fontes fidedignas de teologia, pais da igreja, conhecimento bíblico, exegese, hermenêutica. Ou seja, essas primeiras mensagens têm sido muito densas, para que nós possamos abrir de uma vez esse leque, e então depois, mais para frente, à medida que a coisa for caminhando, obviamente a gente vai reduzindo. Talvez semana que vem seja ainda um pouquinho denso em termos de teologia, em termos de conhecimento, um pouquinho denso. Vamos concluir aí essa questão do Pai Nosso, e aí depois vamos abordar um pontinho de cada vez, para não nos estendermos muito na hora da mensagem e podermos ter então um momento maior de oração, tá bem? Um momento como esse que tivemos de oração, mas sem passar do horário muito, tá bom? A nossa promessa é começar às 7h30, terminar às 8h30, para que você possa se programar, inclusive no seu PGIC, seu pequeno grupo de integração e crescimento. Eu sei que é muito bom ficarmos juntos aqui, sei que é muito bom, muito prazeroso, muito edificante a palavra do Senhor, mas também temos aí as questões dos horários, que é bom também que nós possamos o máximo possível cumprir isso daí, tudo bem? Então, nossas vênias, e que em nome de Jesus você tenha uma noite abençoada, maravilhosa, revigorante, uma noite de sono muito boa, muito gostosa. Saiba que eu, como pastor em Cristo Jesus, como irmão em Cristo, e também alguns amigos, irmãos pessoais, eu os amo de todo o meu coração. Eu quero o vosso bem, eu quero a vossa restauração, eu quero que você volte para o centro dos trilhos da palavra de Deus. Eu quero que você cresça em Cristo Jesus. Eu quero que você tenha uma vida espiritual sólida, ricamente abençoada por Deus em Cristo Jesus. Eu quero que você seja um cristão parecido com Cristo, parecido com Jesus, cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo, e para isso é necessário Bíblia Sagrada e a vida de oração baseada na Bíblia Sagrada. Amém? Então, meu amor, meu carinho, minhas orações por cada uma das ovelhinhas de Jesus, em nome do Senhor. Amém? Tenha um final de semana abençoado. Ore por mim. Amanhã, se Deus quiser, estarei aqui na igreja fazendo a mensagem para domingo, que será a ceia do Senhor. Momento de comunhão, momento de alegria. Amado, por favor, não falte culto de ceia. Todo cristão deveria de estar na casa do Senhor sempre, mas especialmente na ceia. Os irmãos que não puderem estar na casa do Senhor por motivo de força maior, nós temos bom senso, amor e carinho para compreender a vossa ausência. Então, irmã Socorro, a amada provavelmente ainda estará internada. Nosso amor, nosso carinho e nossas orações pela tua vida, tá bem? Ovelhinha de Jesus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nossa pastora estará de volta conosco, tá bem? Então, uma noite abençoada. Ore por mim, final de semana.
fazendo mensagem domingo, cedo do Senhor, General Roca 340, Galeria Tijuca, e em nome de Jesus, Talim ETU, se Deus quiser, em breve, muito em breve, estaremos na estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, região oceânica de Niterói, na sede nacional da nossa igreja, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, uma noite abençoada, graça, misericórdia, amor e paz. E eu lembro a todos, irmãos, não se esqueça jamais disso: somos o que somos pela graça de Deus. Amém.